que vê pela frente. Eu vou começar com o professor Expedito Oliveira. Temos aqui o livro, professor Expedito Oliveira, Aprenda Mais e Melhor, da editora... Própria. Própria? É. Editora própria ou é sua mesmo? Eu sou própria. Ah, editora própria. Da própria editora. Da própria editora. Terceira edição, revista e melhorada. Sim. Quer dizer que as duas outras não eram lá essas coisas? Sim, eram boas. Eu simplesmente melhorei ainda mais, né? Além da revisão. Melhorou ainda mais. Quando é que você descobriu que tinha... que aqui é um método, não é? De decorar. De memorizar. De memorizar. Alexandre, se puder dar um pouquinho de ganho no microfone do professor Expedito. Quando é que você percebeu que tinha... Porque há também o dom, não é? Quer dizer, a facilidade. Tem pessoas que já têm uma certa facilidade para decorar. Sim. Aliás, eu tenho a impressão que o ser humano já nasce com todos os dons e vai perdendo, por falta de estímulo, vai perdendo certos dons, né? Por exemplo, todo mundo nasce com ouvido absoluto. Sim. As crianças que são estimuladas nesse sentido continuam com ouvido absoluto. As que não são estimuladas, perdem, né? A criança que tem jeito para desenhar, todas têm. Tem uns que são estimulados, outros que o pai diz assim, você para desenhar é um garrancho, pronto, acabou. Quando é que você percebeu que tinha essa facilidade de decorar? Bem, eu percebi isso em 1979, já com meus 20 anos de idade. Eu nasci em 59 e aos 17 anos eu resolvi entrar para o seminário para ser padre, né? E lá eu tive muitas dificuldades de acompanhar os colegas porque quando eu estava na 7ª série eu já tinha 4 bombas nas costas. Eu levei bomba na 1ª série, na 4ª, na 5ª e na 7ª. E foi aí que você descobriu que tinha facilidade de decorar depois? É porque os padres disseram assim, o seminário passará muito bem sem você. Que gentil isso. Porque a minha capacidade não era, segundo eles, eu não tinha condições de acompanhar o ritmo dos meus colegas. E eu pedi, então, que me ajudassem, que fizesse alguma coisa que pudesse me auxiliar. E aí... E eles fizeram o quê? Eles me enviaram... você embora? Não, me enviaram para o Padre Quevedo para fazer um curso de parapsicologia, isso em 79. Foi a porta que abriu a minha memória. Porque a sua memória tem a ver com algum dom parapsicológico? Não tem. É simplesmente um treinamento em cima de um sistema que o Padre Quevedo me passou em 79. Segundo ele, justamente você, quando quiser memorizar algo ordenadamente, em grande quantidade, é só você especificar endereços. E você enumera esses endereços, e com mão disso, aí você teria uma sequência lógica e poderia memorizar rapidamente o que você quisesse. Se você tiver uma página para ler, você lê a página e decora na hora? Não é bem assim. Não é assim. Eu pego o sentido daquela página, e aí as ideias, sim, a gente consegue. Mas as ideias você consegue? Depois eu posso fazer uma demonstração para você de algo bem mais complexo. Que tal agora? Agora, no quadro. Vamos usar o quadro? Vamos. Pode ir lá. Tudo bem. Quer tirar o paletó ou não precisa? Não precisa. Alguém poderia dizer o número do CPF? Alguém poderia dizer um número? O número do CPF e eu poderia colocar aqui? Tá. Então eu vou dar você quer dizer o número? 210, 322, 201, 63. 63. Outro número. O seu, por exemplo, seu CPF. Você lembra? Tem que ser o CPF, não pode ser um número aleatório? Qualquer outro. 01296. 96? 479. Outro. Outro número. 878. 7. Ok. Outro. Ainda cabem mais aqui. Podemos chegar até o extremo. 598? 598 303 879 68. Mais um. 36. Federico. 14. Eu sei mais pouco.
Não sei mais o que eu faço. Eu não sei mais o que eu faço, Gonçalo. 1937. Hã? 1937. 1937. 10. 10. Você. 522. 0643. 0643. Eu creio que aqui dá pra gente... É o telefone para contato, é isso? Não. Faltava isso. Então eu aprendi justamente o seguinte: você lança a mão de um recurso de saber o que memorizar, né? O que? Suponhamos que eu queira memorizar então essa sequência de números, é uma sequência aleatória, e aí então eu vou lançar o como que eu vou proceder. Então eu posso lançar o procedimento de acordo com a minha visão, então eu vou lançar, vou olhar os números, vou separá-los de 2 em 2 e depois eu vou usar a imaginação ou a visualização. Baseando-no nesse sistema aqui, então eu poderia registrar fielmente esses números da seguinte forma. Então vejamos, eu pegaria o 21, tá? Então eu tiro ele daqui e coloco na minha memória, depois o 03, e aí o 22, o 20, depois do 20 viria então o 16, depois o 30, o 12, 96, o 47 e o 94. Vamos parar aqui um pouquinho para a gente ver se há algum tipo de falha nesse caso. Então o 21 é o primeiro, tá certo? 2102, tá certo? Não, é o 03, aí viria o 22, o 20, não é isto? Aí o 30. Não. Não, o 16. 16. 16 aí que viria o 30. Sim. É isto? É. Depois, realmente falhou um pouco aqui, né? Poderia conferir de novo? Poderia. Tá, então, qual é o número? Depois do 30. Não faço a menor ideia porque eu não estou vendo. Não, você não está vendo? Sai da frente. Depois do 30, 12. Então, nós teríamos depois do 30 o 12, depois... 96. Aí depois do 47. Isso. Aí depois do 47, o 94. Isso. Aí então, foi onde que eu parei aqui. Então, a correção, o problema ocorreu justamente aqui, né? Justamente, então, eu teria o 16 e o 30, não é? 16 e 30. Depois viria o 12, o 96, 47, 94. Aí eu teria o 80, o 58, o 78, 75, 98 e 3. Tá? Então, nessa sequência, completando ali, então viria justamente o 80, não é isto? Okay. Depois o 58, 78, 75, 98 e 3. Isso. Tá? Então, vamos só corrigir a primeira linha para ver se ficaram todos prontos. Certo. Então, 21, 03, 22, 20, 16, 30, 12, 96, 47, 94, 80, 58, 78, 75, 98 e 3. Então, até aí tudo bem? Poderíamos então continuar aqui na segunda linha, onde eu pegaria aqui o 03, depois o 87, depois o 96, depois o 81, 41, 93, 71, 05, 22, 06 e 43. Vamos ver se escapou algum, eu creio que deve ter escapado. Então o 03, tá certo, João? Tá. Depois o 87. Sim. 96. Sim. 41. Não. Não, 91. Não. Ah, não é? Tem um aí, não é? Então depois do 96, você pode me auxiliar? Não. 81. 81. Aí que viria o 41? Isso. Aí o 93? Sim. Depois do 93 viria então o 12? Também 71. não. 71? Isso. Aí que viria o 12? Não. Não tem 12. Depois Não. do 71 é o 02. Não tem nem 12, nem 14. 01, depois... Posso olhar então? Então, vejamos aqui depois do 93. Então viria o 71, 05, 22, 06 e 43. Tá? Tá. Então agora sim, vamos lá. Eu teria justamente nesta segunda linha o 03, 87, 96, 81, 41, 93. Aí depois o 93, o 71, 05, 22, 06 e 43. Isso. Agora sim. Agora, já que ocorreu uma pequena falha justamente na hora do registro, talvez por uma situação inusitada, então eu poderia dizer inversamente. Dá na mesa. Então deixa eu ver.
Então eu diria do 3 do 43, que termina na segunda linha, e diria até justamente o número que é do primeiro. Né? Então, vamos lá. Tá certo? Tá. Então... Ok, o primeiro então é o 2. O primeiro algarismo. 2 de 2, 1, é isto? Da onde? Da primeira linha? Do início. É. Tá, então vamos começar com o 3 de 43, é isto? Isso. Tá, então 3, 4, 6, 0, 2, 2, 5, 0, 1, 7, 3, 9, 1, 4, 1, 8, 69. Depois do 69, o 7, 8, 87 foi o ano que morreu ou faleceu Carlos Drummond de Andrade. Você lembra? Então, 87. Então, parei no 7, 8. Agora, 3, 0. Depois do 3, já começando a primeira linha. O 3, o 8, 9, que é o ano que nós estamos, 98. Depois, o 5, 7. 75, ano que, por exemplo, criou-se o Proálcool aqui no Brasil, não é isso? Então, 5, 7. Depois, 8, 7, 78. Em Onestall, na Guiana, por exemplo, aqueles 912 adeptos do Jim Jones, então, suicidaram-se. Se lembra, Jô Soares? Lembro. Então, 8, 7. Depois, então, viria o 8, 5, 58, quando o Jô Soares tinha 20 anos de idade. Então, depois, errei, nesse caso. Como é que você sabe que eu tinha 20 anos agora? Bem, eu vi um comentário seguinte, porque em 1950... você tinha 12 anos de idade e assistiu o jogo da seleção brasileira no estado do Maracanã com seu pai, não é isso? E aí, uma das 3 pessoas que fizeram o Maracanã calar... Você foi do SNI, alguma coisa assim? Não. Não. Uma das 3 pessoas que fizeram o Maracanã realmente em silêncio foi justamente 3 pessoas. No mesmo ano, Frank Sinatra, em janeiro, no dia 24 de janeiro, né? O Papa João Paulo II, quando veio em visita a primeira vez no Brasil, em junho de 80, e também o Albert Gigia, em 1950. Bom. Tá certo? Então, ele foi um dos 3. Mas eu parei no 8,5. Eu parei no 8,5. Aí o 0,8. É isso? Depois o 4,9, 7,4, 6,9, que já se repetiu 2 vezes. Não é isso? 2,1. Aí o 0,3. O 6,1, 0,2, 2,2, 0,3 e 1,2. Senta aqui. Senta aqui. Vamos ver o Aurélio. Viu como é que é o negócio aqui? É com o Aurélio na mão. O que você decorou aqui do Aurélio? O Padre Quevedo me ensinou o seguinte. Ele disse que se você enumerar... Mas o Padre Quevedo não sabe o Aurélio de cor. Não sabe. Sabe? Nem eu sei de cor. Não sabe de cor nada do Aurélio? Não, eu sei muita coisa do Aurélio. Eu sei então, 70% do Aurélio. 70% do Aurélio de cor? Você sabe mais de 50%. Do Aurélio de cor? Você sabe. Eu posso saber o significado das palavras, pois não sei a ordem. Não, mas se você abrir em qualquer página aí, eu lhe digo a palavra. Qualquer coisa que eu abrir aqui. Se você disser ali a palavra, olhei pro quadro negro ali, que aliás é um quadro branco, e já decorei também. Já memorizou? Está escrito ali o quê? Olha lá. Certo, tá vendo? O que e o como? Não. Você abre em qualquer página, você me diga o número da página, que pelo menos eu lhe digo uma palavra da página. Você me diga o número. Número da página? 641. Página 641, justamente essa, Jô Soares. Mas eu já sei. Venenosa essa. Essa é justamente de encadernado, é a primeira, do verbo encadernar, então eu viria logo aí. Vou pegar outra. Tudo bem. Que essa foi muito fácil. Essa foi simples. (1227). Ok, primeiro vamos pegar o número 12, que justamente foi o naufrágio do Titanic, em 1912. Justamente o ano também que Jorge Amado nasceu, no dia 10 de agosto de 1912. E também ocorreu no Japão o mais famoso harakiri, do general Nadi, que era súdito do Mitsuhito mesmo. Foi um dos mais famosos harakiri.
adquirir. Por isso é que nunca mais escreveu, nem o cartão postal. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, então eu disse do 12, que foi de 1912. Agora eu vou dizer do 27, que foi criado a Varig, Aviação Aérea, Rio Grande do Sul. 1927. Agora, 100 anos antes de ser criada a Varig, foi criados os primeiros cursos de Direito aqui no Brasil, que foi em Olinda e aqui em São Paulo, né? Os primeiros cursos de Direito em 1827. Faculdade de Direito. Muito Exato. bem. Então, a página 1227, a primeira palavra é operando. Aí tem o verbo operar justamente nesta página. E qual é a segunda palavra? É operar, é o verbo operar. A segunda. Operando é a primeira. E a segunda é? Operar, que eu me lembro. Operar é a terceira. Ah, é? Então não me lembro. Então não me Operante. lembro. Ah, muito bem. Não esquece nunca mais. Não, é porque... O problema é porque, às vezes, eu não me lembro. Eu costumo é não me lembrar. Não é que eu me esqueça. É que eu não me lembro, não. Sim, claro. Posso dar outra palavra? Sim, você dá a palavra, diga a página, Então você me diga a palavra inoculação. Em que página está? Ok, na página 949. 949. Você não tem nada que fazer na vida, não só em casa lendo o dicionário? E foi reprovado na escola 4 vezes. 4 vezes. Isso é impressionante, rapaz. Você, quantos fatos históricos, na realidade, você memorizou? Eu memorizei em 1992 4.000 fatos históricos da história do Brasil e do mundo. Aí eu somei esse ano mais 1.000. Então eu tenho 5.000 fatos memorizados. E os versículos dos 4 evangelhos, você sabe? São os 3.777 versículos, que eu falho em um Você ou sabe outro. todos? Eu falho num ou no outro, porque Alex, a memória vai pegar uma sempre Bíblia falha. pra mim? Pega uma Bíblia. Vai buscar uma Bíblia, tem no camarim uma Bíblia. Pede pra Maria rapidinho. Tá. Rapidinho, tá? Enquanto isso, eu vou continuar aqui falando do livro. Tá. Aqui tem leitura dinâmica. A leitura dinâmica não tem nada a ver com decorar, né? Nada. É uma outra... Você tem também a habilidade de fazer leitura dinâmica? É uma leitura de ideias e não de palavras. Que é aquela coisa que a pessoa lê assim, atravessado? Isso aí é justamente uma mecânica que a pessoa adquire com atos reiterados, assim, de uma atenção voluntária e por muito tempo, né, com um treinamento exaustivo. O próprio ato de ler nos leva a isto. Tem algum treinamento que não seja exaustivo, não? Realmente Um treinamento não, exaustivo, um treinamento exaustivo. Não tem um treinamento mais suave para se fazer isso, não? Tem que ser mesmo quantas horas por dia? Tem que ler o máximo que você puder por dia. E esse livro ensina o quê? Exercícios de memória, é isso? Ele ensina tanto a parte, a chave que abre a memória, que é a atenção, como você tem uma atenção perfeita, né? Intensa e prolongada. E depois como você ler as ideias, que é justamente a leitura dinâmica. E depois a sistematização, que é justamente os fatos aqui, né? Você pode ver aí. Né? Impressionante. Tienes um outro livro já, qualquer? Sim. Me empreste um outro livro. Posso abrir aqui, então, Novo Testamento, né? Os Evangelhos. Deixa eu só... Não. Deixa eu só... Eu posso lhe fazer uma abertura antes de você abrir a Bíblia Sagrada? É o seguinte, a Bíblia, ela tem, no total, 31.138 versículos, né? E 1.189 capítulos. O meio exatamente da Bíblia é justamente, eu localizei o versículo 8 do capítulo 118 dos Salmos. O versículo mais longo que tem é o versículo de Esdras. A pessoa pode conferir, quem estiver em casa. Esdras, versículo 9, capítulo 8. Curou aquele paralítico, né? E tirou na piscina probática, né? Porque naquele tempo, então, as pessoas com aleijadas ficavam na beirada da piscina. Então, aí vinha um anjo de vez em quando e tirava, quer dizer, quando o anjo movia a água, então, a pessoa que entrasse primeiro. Concluindo, deixe-me lembrar aí qual seria a ideia, o versículo. João 5:11. Quem o curou? Não é isso? Quem foi que mandou você levar a sua cama? É isso? Não? Quase, bateu na
carteirada. Poxa, isso passou Ele perto. respondeu: o homem que me curou me disse: toma tua Levanta-te. esteira e anda. É essa aí. Mas Foi bateu na logo trave depois. ali, foi legal. Foi É. legal. Eu não sei como é que te mandaram embora do seminário, não entendi. É, mas aí depois foi eu que saí. Você é que saiu. É, por causa do sexo oposto muito forte, então aí, Por causa do quê? Do sexo? oposto. Assim, do sexo oposto. Porque você, quando foi pro seminário, não te falaram que tinha que fazer voto de celibato. Exato. Você só descobriu anos depois. Não, eu sabia mais ou menos, mas eu não sabia que era tão forte, tão sacrificoso. Não levou tão a sério. Eu até que levei a sério. Gente, eu conversei aqui com o professor Expedito Oliveira. Melhor sinal de que o papo foi ótimo é esse. E João? Professor, muito obrigado pela sua presença. Diga lá. Não, mas era só para ver os números de novo, de uma forma diferente. Agora não dá mais tempo, Tudo bem, porque tudo bem, então. nós já passamos, já até passamos Tudo bem, do então. tempo. Tão sensacional foi a sua demonstração. E vou lhe convidar para voltar aqui, Eu para a gente agradeço. mostrar outras habilidades da memória. Tenho muita sorte. Muito obrigado. Conversei com o professor Expedito Oliveira. Parabéns. Eu poderia deixar o telefone? Deixar o telefone? É. Eu tenho aqui, se quiser um. Quer ver? Pode dizer o telefone. É lá de Brasília, é 061 354 8913. Tanto é que esse livro aí foi baseado todo o sistema. 359. 354 8913. Foi o ano em que caiu o Muro de Berlim, em 1989. Por isso é que você conseguiu decorar o seu telefone. Não, e 13 foi justamente o Arthur Weiner, aquele inglês que inventou as palavras cruzadas. Aí por isso que dá certo. Você E conseguir. Jô Soares sou eu. Estou terminando o nosso papo aqui. Obrigado, professor. Eu Daqui a que pouco a gente volta.